Convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo de número 6, onde faremos a leitura do verso 40. Lucas, no capítulo de número 6, o verso de número 40. Este verso é o verso tema, o verso que irá nortear o tema da igreja para 2023. Estaremos abordando sobre o discípulo. A igreja, inclusive, votou em assembleia esta temática. Estaremos apresentando um projeto de discipulado para a igreja a partir do mês de março, alcançando primeiro a diretoria, os líderes, os ministérios e estendendo assim a todos os demais irmãos para o foco no discipulado em 2023. Cremos que todos nós precisamos entender de maneira própria, de maneira bíblica, que é o discipulado, e eu quero, nesta manhã, neste primeiro sermão de 2023, estar fazendo algumas considerações a respeito do discípulo. Lucas, no capítulo de número 6, o verso de número 40. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Eu gostaria que a igreja lesse, por favor. Vocês podem ler comigo o verso 40? Vamos todos? O discípulo Quando Jesus traz esta parábola do cego que guia outro cego, e dentro da parábola ele introduz o discipulado, falando a respeito do discípulo, ele está em plena atividade. Se o irmão perceber no capítulo de número 6, ele inclusive escolhe dos 12 os seus nomes. Ele cura, ele traz as bem-aventuranças, ele traz ensinos, ele educa o seu povo, ele instrui o seu povo, aqui inclusive os seus discípulos, os mais próximos e também toda a multidão que o seguia. E dentro então desse contexto, vamos dizer assim, operacional, de trabalho, de ação, de idas e vindas, e Jesus operando, e Jesus trabalhando, e Jesus realizando a sua obra, ele chama atenção para uma questão bem pessoal, bem próxima, bem íntima, que é a questão daquele que segue. Naturalmente que as pessoas ficavam encantadas com os seus milagres e com os seus ensinos. A Bíblia diz que eles ficavam admirados com a doutrina. Jesus falava com sabedoria e ele então chegava e se aproximava das pessoas, ele acolhia os necessitados. E os discípulos, observando todas essas ações do Senhor, eles precisavam entender, com uma experiência própria, por uma experiência própria, o que significava seguir a Cristo, o que era seguir a Jesus. Naturalmente que os discípulos, eles, para entrar num processo de caminhada, e caminhada junto ao seu mestre, eles precisavam não apenas perceber o que Jesus fazia, mas eles precisavam entender, e eles precisavam também trazer toda aquela realidade para a vida deles, e não apenas se tornarem meros seguidores de Jesus, vendo ele realizar e eles nada podendo fazer. Então, dentro desse contexto do capítulo 6, Jesus traz as instruções para os seus discípulos, ele inclusive revela o caráter do discípulo, e ele então, dentro desta parábola do cego que guia outro cego, ele reflete sobre o discípulo estar à altura do seu mestre. Ele então traz algumas evidências aqui do discípulo que se iguala, que se coloca junto com o seu mestre, que se aproxima do seu mestre e que de alguma maneira estará também sendo o mestre, o que se dará no futuro, porque o Espírito Santo dará através dos dons, alguns para pastores e mestres, e nós temos na história do cristianismo alguns que se tornaram mestres de fato, e até hoje nós temos estes mestres. Mas eu quero destacar aqui com os irmãos, quem é o discípulo? Quem é o discípulo que Jesus então fala e traz aqui
este entendimento. Quando nós estudamos esta palavra discípulos, nós percebemos que o discípulo, ele traz uma ideia de proximidade, de alguém que está junto, que caminha junto, que anda junto. O discipulado muitas vezes ele é custoso, porque ele demanda tempo, demanda cuidado. Hoje em nossa sociedade demanda uma visita, demanda uma ligação, demanda um cafezinho, demanda ouvir e muitas vezes enxugar as lágrimas. O discipulado para nós hoje ele vai além, ele extrapola uma concepção de uma classe de escola dominical em que nós estudamos uma lição. Alguns inclusive entendem que escola dominical em si não é um processo de discipulado, mas ele contém um processo de discipulado. Quando na verdade o entendimento da ação discipular é aquele que caminha, é aquele que anda, é aquele que está próximo do seu mestre. Este é um entendimento, vamos dizer assim, originário do que seria o discípulo. A ideia vem inclusive da antiga Grécia, quando os grandes filósofos, Platão, Aristóteles, eles também tinham seus discípulos, eles formavam os seus discípulos, e as pessoas aprendiam os conceitos e aprendiam os ensinos, e eles então transmitiam a outras pessoas os ensinos. Este conceito também chega na palavra de Deus, chega na Bíblia, e Jesus como rabi, como mestre, ele então arrebanha então alguns discípulos, e ele faz com que estes discípulos caminhassem com ele de maneira próxima, ao ponto inclusive dos discípulos estarem encostando o peito, a cabeça no peito de Jesus, ao ponto dos discípulos estarem juntos, próximos, num processo de intimidade, não apenas vendo milagres, ouvindo os ensinos, mas estar com ele no barco, estar com ele nas montanhas, estar com ele nos momentos difíceis, porque eles caminhavam juntos. Eu não sei se você já viu, e eu aqui até indico uma série, The Chosen, que tem feito sucesso, entra agora na 3ª temporada, em que ali é retratado de fato exatamente como era a dinâmica, eu creio que seja hoje, atualmente, a série que mais retrate de maneira fiel e de maneira, vamos dizer assim, bíblica, do ponto de vista da dinâmica cultural e geográfica, o que era a relação de Jesus com os seus discípulos. Eu peço que você assista, vale a pena, indique inclusive para outras pessoas, The Chosen. É importante perceber esta dinâmica, em que eles andavam juntos neste processo de aprendizagem. O discípulo, aqui, nesta palavra, usado para descrever a relação de Jesus com os seus seguidores. Os seus seguidores não são apenas seguidores, são pessoas que aprendem com o seu mestre, e que no futuro iriam reproduzir aquilo que Jesus estava ensinando. De forma mais ampla, João 8,30, veja aí João 8,30, um conceito de discípulo de maneira ampla. Abra sua Bíblia, João, no capítulo 8. Eu quero destacar com os irmãos alguns textos que falam deste conceito do discípulo de maneira ampla e de maneira restrita. João capítulo 8, os versos 30 e 31. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Nós encontramos aqui um conceito amplo do que seria, ou de quem seria, ou quem seriam os discípulos. Jesus não está se referindo especificamente a 12, mas ele está se referindo a um grupo maior de pessoas que criam nele. A palavra de Deus no Novo Testamento, ela traz uma distinção entre a multidão, aqueles que seguiam, e aqueles que caminhavam próximo ao Senhor. Isso é muito importante entender este conceito do discipulado, porque isso tem a ver diretamente conosco. Eu estou no meio da multidão que crê e que segue, ou eu estou no círculo íntimo do mestre, que também sigo. Ele diz aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos. Veja Mateus capítulo 5, verso 1. Mateus capítulo 5, verso 1. Nós temos mais uma vez aqui uma referência.
Mateus capítulo 5, verso 1, assim diz: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Novamente, um conceito amplo, largo, abrangente da multidão que continha os seus discípulos. Jesus então subia nos montes, a multidão com alguns discípulos. Jesus então ia para o mar, a multidão com alguns discípulos. E em muitos lugares que Jesus ia, inclusive Samaria, ele então, dentro da multidão, ele ia fazendo seus discípulos. Um conceito abrangente do que seria o discipulado naquele tempo. Agora, de forma restrita, quando ele começa a fechar e quando ele começa a levar algumas pessoas a um compromisso mais próximo, mais específico, mais íntimo, em que ele traz algumas pessoas para si, para que ele pudesse de alguma maneira orientá-los, cuidar, pastorear e ensinar, para que eles pudessem fazer assim com outros. Aqui está um dos segredos do discipulado. E por que eu quis trazer para o irmão esta distinção entre o sentido amplo e o sentido restrito? Porque, na verdade, a multidão não necessariamente seria uma multidão que estivesse acompanhando Jesus muito próximo, no núcleo. Mas Jesus então começa a elencar e começa a definir e a trazer algumas pessoas para o seu ciclo de intimidade, para que com eles pudessem caminhar. Marcos capítulo de número 10, veja a palavra do Senhor, Marcos capítulo de número 10. Nós temos nos evangelhos a citação de Jesus quando ele chama os seus discípulos e quando ele então identifica essas pessoas pelo nome e ele então dá o comissionamento aos seus discípulos. Mateus capítulo 10, verso de número 1. Parece-me que eu falei Marcos, mas é Mateus capítulo 10, o verso de número 1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. E o irmão percebe, a partir do verso de número 5, as instruções que ele dá para os 12. Então Jesus já começa a identificar e a trazer para o seu núcleo de proximidade aqueles 12 que fariam parte, vamos dizer assim, desse colégio apostólico, dos aprendizes mais próximos, dos que caminhariam com o mestre noite e dia, em todo o tempo. E quando eu cito aqui este filme, esta série em que trata da relação de Jesus com os discípulos, é uma coisa impressionante, porque nós percebemos os discípulos conversando e percebendo o que Jesus fazia. Muitas vezes eles não entendiam o que o Senhor fazia, e eles então conversam entre si. O texto bíblico ele não é tão abrangente de apontar toda a dinâmica diária do cotidiano dos discípulos, mas nós imaginamos que eles ficavam um tanto que assim, perplexos com aquilo que Jesus fazia. Eles inclusive discutiam entre eles. Isso aconteceu no momento da ceia: quem é que vai me trair? Os discípulos ficavam espantados, eles muitas vezes não entendiam, e por isso Jesus falava por parábolas. Essa dinâmica do relacionamento entre eles permitia que eles questionassem, que eles criticassem e fossem criticados, que eles errassem, que eles acertassem, porque o discipulado era exatamente este envolvimento diário, com erros, com acertos, com aprendizagem e com aprendizado para ensinar outras pessoas. Inclusive Paulo fala isso a Timóteo: Timóteo, eu te ensino para que você ensine outras pessoas. Traga isso para o seu ambiente familiar. Você ensina os seus filhos ensinam os seus netos. E assim o Evangelho vai sendo passado de geração em geração. E aqui nós encontramos este conceito mais restrito,
de proximidade quando Jesus escolhe os seus 12 discípulos. E esses discípulos então recebem do Senhor um comissionamento. O que Jesus dá a eles, esses discípulos próximos? O que diz aí o texto, irmãos? Capítulo 10 de Mateus, verso de número 1. Jesus dá autoridade sobre os espíritos imundos, os endemoniados. Era muito comum, naquele tempo havia muita possessão demoníaca. E os demônios tentavam atrapalhar a obra do Senhor. Porque no advento do Messias, quando Jesus nasce, ali já há uma orquestração diabólica para tentar frear o avanço do cristianismo, quando se tenta matar o menino que nasce em Belém. Quando se dará o tempo? Pergunta Herodes. Quando será? Qual o tempo que o menino haverá de nascer? Me diga que eu quero ir adorar. Mentira! Ele estava com intentos malignos de provocar uma matança infantil para assim já aniquilar o propósito de Deus através daquele menino, daquele bebê, para que Jesus crescesse e morresse na cruz. Satanás também não sabia exatamente quem seria o Messias, o Filho de Deus. E aqui Jesus então dá aos seus discípulos poder e autoridade sobre os espíritos imundos. E os evangelhos vão relatar inúmeros textos, o próprio capítulo 9 de Mateus, veja o capítulo 9 de Mateus, você percebe aqui, o verso 32, Mateus 9, 32, ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado, e expelido o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo, jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam, pelo maioral dos demônios é que ele expele os demônios. Que coisa difícil. Jesus faz o bem, ele expele o demônio de uma pessoa, um mudo endemoniado, e mesmo assim ele provoca controvérsia. Uma cura, um benefício, uma libertação que nós acabamos de cantar. No cântico que cantamos, temos aqui uma referência a essa questão da libertação também. Olha aqui, aos pés de Deus, acabamos de cantar a segunda estrofe, libertação eu tenho no Senhor, libertação da angústia e do sofrer. Esta família vivia angustiada. Eu, quando trabalhei numa congregação na cidade de Queluz, São Paulo, nós vivemos uma situação muito parecida. Havia um menino que não falava. E ele não falava, e a família não entendia por que aquele menino não falava. E levava para o médico e não tinha nada, e levava para o psicólogo, não tinha nada, a escola nada podia fazer, e ninguém fazia absolutamente nada, e o menino ficava quieto no canto dele. Até que nós começamos a orar, e o meu pai disse assim, isso é um demônio que está nele. E vamos começar a orar por esse menino. E começamos a nos aproximar desse menino, e tocar nele, e abraçar aquele menino, e orar sobre ele e por ele, e não para nossa surpresa, foi nos mostrado que de fato era um demônio que estava impedindo aquele menino de falar, aquela criança de falar. E com o tempo, e com oração, e com visitação, e com trabalho naquela família, aquele menino passou a falar, ele foi liberto de uma possessão que assim impedia aquela criança de falar. Jesus já enfrentava esses problemas, ele já enfrentava estas situações com os demônios, com os espíritos malignos que tomavam conta da vida das pessoas, e Jesus dá essa autoridade para os seus discípulos, os 12, por quê? Porque eram aqueles que andavam com o Senhor. Você consegue perceber essa diferença entre aquele discípulo que segue com a multidão e aquele discípulo que segue perto, que caminha, que viu, que aprendeu e que se coloca num processo como um aprendiz, discípulo, para realizar a obra que o seu mestre faz. E Jesus, inclusive, em Lucas 6,40, ele vai dizer assim, basta que o discípulo seja como o seu mestre, que ele faça as obras que o mestre faz. Mas o texto não para por aí, veja, Mateus capítulo 10, verso 1.
Ele também deu autoridade para os discípulos de não apenas expulsar os espíritos imundos, mas para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Quando nós lemos os evangelhos e lemos o livro de Atos, nós também percebemos isto. A sombra dos discípulos curavam, é algo impressionante. Quando aquela mulher tocou na orla de Jesus, ela foi curada, e Jesus diz assim: alguém me tocou porque saiu de mim poder. E a mulher diz assim: se eu apenas tocar na sua roupa, na sua veste. Os discípulos então recebem este poder e essa autoridade que vem do Senhor, que vem do Mestre, daquele que ensinava, para que eles pudessem curar. E Pedro vai realizar, nós conhecemos a cura milagrosa de Atos no capítulo 3, quando Pedro e João vão para o templo e eles recebem um pedido de esmolas, e eles dizem: não tenho nada, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta em nome de Jesus. E tantas outras curas. Os discípulos, quando vão pregar nas várias cidades, eles vão enfrentar os espíritos adivinhadores, eles irão enfrentar aqueles que tentavam frear e barrar a obra do Senhor, com mentiras, com insultos, com desprezos, inclusive com perseguições. Era a obra maligna que tentava frear e impedir o avanço e o crescimento do cristianismo. Mas os discípulos estão com autoridade, com poder, e aí ele então cita nominalmente estes discípulos. O que cabe ao discípulo? O que cabe ao discípulo? 1 Pedro capítulo 2, verso 21, abra lá a sua Bíblia. Primeira carta de Pedro, no capítulo 2, o verso 21. Eu gostaria de trazer alguns textos para os irmãos, neste sentido, para o entendimento, respondendo a esta pergunta: o que cabe ao discípulo? Aqui nós encontramos 1 Pedro, no capítulo 2, o verso 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos. Um dos requisitos: seguir o Senhor. O que cabe ao discípulo? Seguir os seus passos. Por isso nós fomos chamados para seguir os passos de Cristo. E ele então deixa o seu exemplo, muitas vezes de dor e de sofrimento, para que seguíssemos os seus passos. O que cabe ao discípulo também? Veja João 8,31, eu inclusive já li, mas eu quero repetir esse texto. João 8,31. O que cabe ao discípulo? Em João 8,31, nós encontramos aqui também esta referência: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Qual seria uma das condições do discipulado? Diz aqui o texto: permanecer na palavra de Deus, permanecer no ensino, permanecer na doutrina. É uma característica do discípulo. O discípulo, ele recebe a doutrina, ele recebe a palavra e ele segue e ele obedece a esta palavra. Um outro requisito, João 15, passa a página, veja aí João capítulo de número 15. Algo que também cabe ao discípulo, aquele que segue, João 15, 7 e 8. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E o que diz o texto? Pode completar comigo? E assim vos tornareis meus discípulos. Dois requisitos aqui nesse texto a respeito do discípulo: aquele que guarda a palavra e aquele que dá fruto. Vamos caminhar mais um pouco. Um outro requisito: o que cabe ao discípulo? João 13, 35. Volte à página, João 13, 35. Amar uns aos outros. João 13, 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes o quê, meus irmãos? Podem ler comigo novamente? Se tiverdes amor uns aos outros. Um outro requisito para o discípulo e para o discipulado: se você quer ser um discípulo do Senhor, você tem que amar o outro, você tem que amar o seu próximo. Esta é uma condição. Estamos vendo aqui algumas condições,
alguns requisitos, o que cabe ao discípulo, e aqui ele nos mostra: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Mas não para aí, vamos a uma penúltima referência, Lucas 14:33. Existem inúmeras e muitas, mas eu aqui destaquei algumas para a nossa reflexão nesta manhã, e esta em Lucas, no capítulo 14, o verso de número 33. Lucas, de número 14, o verso 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Uma outra condição, um outro requisito, o que cabe ao discípulo? A renúncia. E isto está visível na vida dos apóstolos, dos discípulos, que naquele tempo, eles deixam tudo para segui-lo. Pedro, inclusive, traz uma frase muito significativa e que responde de alguma maneira essa questão: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. E aí Jesus diz assim: quem não deixa pai e mãe não pode ser meu discípulo, mas todos aqueles que me seguirem, deixando tudo para trás, receberão ainda neste tempo o cêntuplo de tudo, receberão as bênçãos, e de fato veio a promessa do Senhor para os seus discípulos. Então nós encontramos aqui esta renúncia a tudo quanto eles podiam renunciar, como uma condição para o discipulado. É por isso que o discipulado deve ser uma prioridade em nossa vida, por isso que a obra de Deus é uma prioridade, por isso que a fé é uma prioridade, por isso que servir ao Senhor é uma prioridade. E eu quero então concluir Marcos 8:34. Temos uma outra característica, um outro requisito do discípulo. Marcos 8:34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Um outro requisito que cabe ao discípulo. Vimos no texto anterior renunciar a si mesmo, e aqui tomar a sua cruz, tomar a sua dor, o seu sofrimento, tomar aquilo que cabe a você, tomar aquilo que é a vontade do Senhor, tomar e pagar o preço pelo discipulado. Jesus pagou o preço, a cruz foi o seu preço. E ele então vai dizer no verso 35, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Eu poderia trazer aqui outros textos para nos mostrar o que cabe ao discípulo, e aí eu quero concluir voltando para Lucas, no capítulo de número 6, como eu disse para os irmãos, nós iremos tratar muito desses assuntos, os pastores estarão pregando sobre esse texto. Aqui, Lucas, no capítulo de número 6, o verso 40, o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Jesus instruiu seus discípulos durante 3 anos, com eles caminhou, ensinou, abençoou e comissionou. E esses 12 revolucionaram o mundo com a pregação do Evangelho, porque se tornaram discípulos, sabendo que o discípulo não é maior do que o seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. E o nosso desafio para 2023 é exatamente este. Um desafio e tanto, um desafio, vamos dizer assim nessa redundância que eu farei agora, um desafio desafiador para a nossa vida em 2023, sermos chamados a um processo discipulador. Seremos instruídos a isto, para entender de que maneira eu posso seguir mais de perto o Mestre e com ele aprender
para que eu me torne ao menos como Ele é, o nosso Mestre, o nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe, irmãos, nesta manhã. Se o irmão desejar ler sobre esse tema, nossa biblioteca tem muitos livros sobre discipulado. A igreja será orientada, desafiada, um projeto será implementado no sentido de nos trazer uma cultura discipuladora para o nosso entendimento, para alcançar outras pessoas e para seguir no caminho do Senhor, conforme a palavra de Deus nos mostra e nos orienta neste sentido. E assim, que Deus nos abençoe. Vamos todos nos colocar de pé e vamos cantar: Venho a Ti, Senhor.